Aproveitar a ocasião que os irmãos estão em pés. Quem trouxe um exemplar das Sagradas Escrituras, abria no texto áureo desta conferência, Provérbios 22, 28. Não removas os limites antigos que teus pais fixaram. Palavra do Eterno. Tenham a bondade de sentarem-se. Hoje estamos a culminar com a 9ª conferência bíblica da circunscrição territorial de Luanda, a capital do nosso lindo país, Angola. E desde terça-feira passaram por este púlpito homens trazendo uma mensagem forte da parte de Deus. E eu tenho a hercúlea missão de encerrar a conferência. Foram ministrações muito edificantes, que hoje devíamos louvar, engrandecer, adorar apenas. Mas como há uma necessidade de encerrar esta conferência, então eu trouxe alguma sobremesa. Dá para comer alguma sobremesa? Alguém está interessado em comer alguma sobremesa? Louvar a Deus pela vida dos digníssimos obreiros. Missionário Dr. Osland, o reitor da nossa faculdade teológica. Muito obrigado pela sua prestimosa presença nesses dias. Reverendo Dr. Alberto Dalva Teixeira, vice-reitor da Faculdade Teológica. O ancião Joaquim Manuel, ele já é ancião. Conselheiro nacional da nossa instituição. Uma honra poder tê-lo aqui. E o presbítero emérito de Luanda, reverendo Adão Malua. Mais velho que deixou-nos a capa. Transferiu-nos o seu legado. E pela graça de Deus estamos a direcionar o legado. E nós prometemos não decepcioná-lo. Esta equipe não vai decepcionar. Porque conhecemos os marcos. Louvar a Deus pela vida dos digníssimos pastores presidentes, nossos companheiros na jornada. Ao longo da semana poderão estar aqui presentes. Deus em Cristo Jesus continue a abençoar vossos ministérios e vossas famílias também. Abrir um parênteses para agradecer a presença dos digníssimos membros da administração do Quilamba Quiache. Vós sois os nossos dirigentes.
e nós somos os vossos pastores. E esta simbiose é extremamente importante. Porque está a chegar o momento crucial da nossa pátria, o 24 de agosto. É um marco. Que em 1992, no advento da paz, realizou-se as primeiras eleições livres e justas. E desde lá, este processo, houve um interregno, porque o país voltou para uma guerra fratricida que dilacerou vidas dos melhores filhos deste país. Mas porque a igreja manteve-se na sua posição de atalaia, nós oramos e por causa das nossas orações, Deus orientou os governantes. E então a paz voltou para o nosso país. E a paz é um bem inalienável que os políticos devem saber conservar esta paz. No momento que se avizinha, às vezes acontece algum tumulto político, discursos musculados de alguns políticos. E isto não é bom para a paz. Não é bom para a boa convivência. Não é bom para a pacificação dos espíritos. Então a igreja é o marco e a igreja também é o prumo. Porquanto salmista expressou dizendo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos da América é o país maior economia, agora está a ser pelos calcanhares ruídos pela China, que está a vir em grande velocidade. Mas ainda é a maior economia mundial. Por que que a América tem a maior economia do mundo, o país mais poderoso do mundo? Porque 90% dos americanos são crentes. E eles estão esperando Jesus voltar. E é por isso que na sua moeda está lá escrito: em Deus nós cremos. Quando um presidente americano ele vai tomar posse, ele jura sobre a Bíblia. E um colégio de pastores com o presidente de joelhos, oram pedindo bênção, pedindo prosperidade, pedindo sucesso. Este é o segredo do crescimento e é o segredo da robustez econômica de um país quando reconhece a existência de Deus. Angola precisa ser um país totalmente evangélico. Senhor administrador, estamos a ser invadidos por uma seita, o islamismo, que
estão a trazer um novo modo de viventes para a nossa nação. E isto não é bom para o país. Nós somos um país laico de direito, não é? E há uma abertura enorme. E eles estão a casar com as nossas irmãs, com as nossas filhas. Têm 4 ou 5 mulheres. E esses rapazes, filhos, depois vão para a terra de origem de seus pais, aprendem o Alcorão e voltam para aqui, angolanos, mas com pensamento islamistas. Esse menino que tem esse pensamento islamista e ele é angolano, ele pode formar um partido político e pode concorrer às eleições presidenciais. E se isto acontecer, será o fim desta nação. A França está a passar por este problema. Já há islamistas a concorrerem para as eleições. O cristianismo na Europa, as igrejas fecharam-se, os islamistas tomaram as igrejas. E é um crescimento galopante do islamismo em Angola. Então nós somos chamados para mudar este quadro. A igreja tem responsabilidade acrescida para isto. A Nigéria sempre foi um país evangélico. Mas hoje é uma guerra fratricida entre o sul e o norte da Nigéria. Os muçulmanos tomaram o norte e eles queimam igrejas dos cristãos. Cristãos dentro da igreja lançam fogo, queimam e matam. Por causa do poder econômico que eles têm, eles dominam o mercado nacional. Supermercados e cantinas, os grandes espaços comerciais são controlados pelos muçulmanos. O negócio de venda de viaturas são controlados pelos muçulmanos. As grandes cantinas onde a gente vai, muçulmanos. E já há cantinas que a pessoa vai para lá, leva os produtos e paga depois. Está a acontecer muito no interior de Angola. Precisamos ficar atentos com o leste de Angola. Províncias como Quando Cubango, Mochico. Há uma certa vulnerabilidade nessas províncias que nós, a igreja, precisamos entrar com urgência. Porque eles vão pegar em algum ponto do país onde perceberem que há uma certa fragilidade, eles vão entrar e começar por aí. Então precisamos ser os atalaias e não permitir que os marcos sejam removidos. A Bíblia proíbe que se mudam as pedras que marcam os limites de propriedades. As terras familiares dependiam da permanência desses marcos e cada família israelita era proprietária de terras. Isto fazia parte do conceito de justiça e de equidade entre os hebreus e da justa ordem social. Havia no céu
um marco. E os marcos começou a ser quebrado no céu. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 e 13. Lúcifer, o ministro assistente de Deus, profeta diz que o orgulho subiu ao seu coração. E subirei ao mais alto das estrelas. Estarei acima de Deus, no monte da congregação da banda do norte. E Satanás começou a quebrar os marcos no céu, atingindo uma posição que não é a dele, tentando ultrapassar o que está estabelecido no céu. E ele quebra este marco lá no céu. E do céu escorraçado, a primeira rebeldia começa no céu. Na terra, Deus coloca também um marco, porque Deus trabalha com marcos. Deus coloca o homem, faz Adão, coloca ele no jardim do Éden e diz para Adão, Gênesis capítulo 2, lá no jardim, no meio do jardim, está lá um marco, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que dela comerdes, certamente morrerás. E Adão quebrou o marco que Deus colocou no Éden. E pela quebra deste marco, trouxe consigo a morte espiritual, porque Deus tirou Adão do Éden e, consequentemente, vindo a morte espiritual até os nossos dias. Eu trouxe algumas verdades sobre marcos. A primeira verdade, os marcos identificam propriedade ou sinais, são limitações que identificam o legado patrimonial ou espiritual. A segunda verdade, os marcos revelam a vontade de nossos pais. Os pais tinham uma vontade e esta vontade foi expressa pelos marcos que eles fixaram. Homens como Camilo, homens como Joaquim Manuel, homens como Aguiar, homens como Mongongo, fixaram marcos. E enquanto eles eram pegos ali no rio Keve, no Kwanza Sul, lançados sobre os rios pela polícia colonial, e enquanto eles eram lançados e mortos, eles cantavam glórias a Deus, exaltado seja o nome do Eterno, poderoso és tu. O comboio dentro em breve, vamos embora morar no céu. Eles morreram, mas eles fixaram marcos. Tu louva aquele omboio yangana, oyo tu londa na yo kulamba. Louva aquele omboio yangana, oyo tu londa na yo. Enquanto eles fixavam, enquanto morriam, fixavam marcos. A terceira verdade, os marcos representam uma ordem e uma organização. Os nossos pais queriam colocar ordem
e organização. Aceita ordem, rejeita a organização. Quem não aceita uma certa organização, ele não vai querer ordem. A quarta verdade sobre Marcos. Os marcos também representam uma paz social com todos. Eu tenho um quintal e o meu quintal tem limitações de delimitação. Eu preciso respeitar essas delimitações, porque a minha liberdade termina onde começa a liberdade de outrem. Todas as religiões têm marcos, e a nossa Assembleia de Deus também tem marcos. Os nossos marcos são as 16 verdades fundamentais da Bíblia Sagrada. E dessas verdades não podemos nos abster. Não podemos abrir mão dessas verdades bíblicas. Não podemos abrir mão de coisas que os apóstolos fundaram na Bíblia Sagrada. Porque a palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele permanecerá para sempre. É esta palavra que vai nos levar a morar no céu. É esta palavra que vai nos fortalecer. É esta palavra que nos dá sustentação. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Podem retirar tudo que pertence, mas nós não vamos permitir que a palavra de Deus seja adulterada. Não vamos permitir que a palavra de Deus seja retirada. Deus falou para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Toma agora este povo e passa da além do Jordão. Toda terra que pisar a planta do seu pé, essa terra tenho abençoado e também tenho dado. Medita nesta palavra de dia e de noite. Fazendo isso, prosperarás o teu caminho e todo lugar que você for será abençoado. Como fui com Moisés, também serei consigo. Se Deus abençoou Moisés, também abençoou Josué. Se vai abençoar o pastor Neves, também abençoou o pastor Libra. Se Deus abençoou os mais velhos, também vai abençoar essa igreja. Não largue os marcos, não largue a palavra, firme a palavra. Davi disse: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jovem igreja, guarde os marcos que é. Não removas os marcos. Quinta verdade sobre Marcos. Os marcos representam uma herança geracional. Quando o sábio Salomão diz em Provérbios 22, 28, não removas os marcos antigos que teu está de herança. E a herança, ela não pode ser comercializada. No livro de 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo
21. Palavra. Primeira Reis 21. Versículo 2. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que eu possa torná-la em horta de legumes, porque ela está perto da minha casa, e te darei por ela uma vinha melhor. Vinha era uma herança de Nabote, e Nabote recebeu esta herança de seus pais. A lei mosaica dizia que a vinha familiar não podia ser negociada. E se houvesse alguma probabilidade da vinha ser negociada, vendida, 50 anos depois, ou seja, na festa do jubileu, a pessoa que comprou a vinha traria de volta essa vinha para o verdadeiro proprietário. Agora Acabe está a dizer para Nabote: dê-me a tua vinha, para que eu a transforme em horta de legumes. Como é que uma vinha vai transformar-se em horta de legumes? Vinha é lugar que se produz vinho. E vinho, extrai-se vinho, e vinho é uma substância forte. Horta é um lugar que se extrai legumes, e legumes é substância fraca. Como é que vai se trocar vinha, lugar que se extrai vinho, e vinho é substância forte, por uma horta, lugar que se extrai legumes, e legumes é substância fraca? O que faz uma vinha virar horta? É quando ela deixa de servir coisas sólidas para servir coisas fracas. Quando a igreja deixa de servir coisas fortes, doutrina, para coisas fracas, deixa de ser igreja e passa a ser um lugar de dança, passa a ser um lugar de adoração falsa, porque deixou de ser vinha para ser horta. Quando é que uma vinha deixa de ser vinha para ser horta? Quando ela troca oração com shows. Essa igreja veio da oração, essa igreja caminha pela oração, essa igreja é forte por causa da oração. Vamos morar no céu pela vida de oração que essa igreja tem. E quando uma igreja viva da oração, o diabo não entra, a bruxaria também não entra. Quando tem hora de oração, a igreja caminha forte. Hoje trocou-se a oração por shows. Alguém vai ao monte e faz uma selfie no monte. Estou no monte na oração. E depois vai publicar no Facebook. Estamos a ter alguns aventureiros. Eles vão lá no monte da oração com uma roupa toda suja, coloca cinza na cabeça, faz uma selfie e diz: manda o teu nome, eu estou no monte para orar. Esses mais velhos, vida de oração. Quando eles começaram a orar, e na hora que eles saíam da igreja para orar, ninguém sabia. Quando fossem para o monte a orar, ninguém sabia que eles saíam. Era um segredo enorme, ninguém sabia que eles foram ao monte. E quando estão saindo da igreja, se te encontram consigo no caminho, não te cumprimentam.
Porque eles pegaram aquela palavra de Eliseu. Elias falou para Eliseu: olha, vai, coloca o bordão lá no menino, não cumprimentas ninguém. Só que eles espiritualizaram isso. Eles pegaram isso. Quando Elias disse para Eliseu não cumprimentar ninguém, ou Eliseu para Geazi não cumprimentar alguém, é porque o cumprimento judaico era lá em cima na banda. Mãe, como é que está? O cumprimento levanta. Mãe, como está? Está tudo bem? Em casa? O papá, as crianças, as galinhas e também os porcos, está tudo bem? Bem, a saudação. Eliseu disse: quando você vai, não cumprimenta, vai rápido e chega lá e coloca o bordão. Agora o Facebook abriu. Está lá na oração, não vai lá fazer absolutamente nada. Estou na oração. E Jesus ensinou: quando orardes, entra no seu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu Deus que está no céu. E o Deus em oculto, Ele vai te ouvir. Deixa de choro e volte para a oração verdadeira. Ai, 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 ai. Mudaram os marcos. Quando é que uma igreja, quando é que uma vinha deixa de ser vinha para ser horta? É quando se abandona a palavra e vai-se para o malabarismo. E hoje tem muitos malabaristas por aí fora. Estão a trazer malabarismo no púlpito. Estão a trazer coisas estranhas na igreja do Senhor. Estão a parecer profetas com profecia do Satanás. Eu estou a ver na tua família alguém que começa com a letra M, o profeta de Satanás. Ou tem M, vai trabalhar, profeta Aldrabão. Tem muita gente com o nome de M. Você vai adivinhar, não vai profetizar. E o povo ignorante profetiza, papá. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Aqui tem Bíblia. Aqui tem palavra. Aqui tem revelação. Aqui tem coisas fortes. Quando é que uma igreja, uma vinha deixa de ser vinha para ser horta? É quando se abandona a verdade pelas mensagens massageadoras do ego. Agora está aparecendo aí o movimento dos coaching. E esse movimento dos coaching não fala de pecado. O movimento coaching não fala de perseverança através da oração e da palavra. O movimento coaching diz que se você uma vez salvo, salvo para sempre. São mensagens que não confrontam com a pessoa. São mensagens que não trazem crescimento espiritual. São pessoas que são levadas por ventos contrários. Mas nós permanecemos na ministração da palavra verdadeira. Se você pecou, eu vou pregar que você está em pecado. Se você está em adultério, eu vou pregar que você está em adultério. Se o pastor adulterou, eu vou colocar na disciplina. Aqui não tem massagem do coração. Aqui tem palavra. Pregar em uma igreja, isso ela, pastor, fala tudo, mas não prega sobre o pecado. Também não fala coisa de demônios. Tá bom, não vou pregar sobre o pecado,
Mas se tiver demônio aqui, pastor, eu vou falar. Se tiver algum pecador aqui dentro, pastor, a partir do púlpito, vou falar. Porque eu sou da escola antiga. Eu não mudo Marcos. Eu sou da escola antiga. Eu sou da escola desses veteranos. Eu tenho um compromisso com a palavra e com Deus. Eu não sou qualquer pessoa. Eu não sou de manipular a palavra. Eu sou de pregar pecado. A palavra tem que ser pregada tal como ela é, sem jeitinhos, sem rodeio. Outro dias, Herodes chegou diante de João Batista, foi lá, tinha no deserto, e Herodes foi até o deserto para ver quem é este homem que está a pregar. E foram lá ver João Batista. João Batista, quando olha assim para a cara de Herodes: ei, Herodes, rei, tu estás em adultério. Você casou com Herodias, irmã, mulher de teu irmão Filipe, e isto é pecado aos olhos de Deus. E Herodes olha para João Batista: João Batista, cuidado, porque eu sou rei de Israel. E ele responde: cuidado, Herodes, porque eu sou profeta em Israel. E eu não dependo da tua palavra, rei. Eu dependo da Bíblia, da palavra sagrada. Se você pecou, João Batista, tua cabeça vai rolar. Rola a minha cabeça, mas a palavra de Deus. Tem João Batistas aqui? Tem João Batistas aqui? Tem João Batistas aqui? Tem João Batista do púlpito? Tem João Batista que ainda pregam a palavra? Não mudes Marcos. Sexta verdade: os marcos representam um patrimônio familiar, um patrimônio que deve ser defendido. E estes marcos também têm a ver com uma pátria. Patrimônio familiar. E Deus trabalha com Marcos. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Abraão, o pai da promessa, Deus da promessa. Isaac, o Deus do cumprimento da promessa. E Jacó, o Deus que vai dar sequência aos cumprimentos da promessa. Deus sempre trabalhou de forma geracional. Este marco precisa ser firmado e guardado. Em 1994, deu-se o maior genocídio no Ruanda, Kigali como capital. 80% da população ruandesa são os Hutus e 20% são os Tutsis. Durante longas décadas, os Tutsis governavam sobre Ruanda. E a maioria da população, que são os Hutus, levantaram-se. Os Tutsis não podem reinar. E houve uma carnificina em 100 dias. Foi o maior genocídio em África. Em 100 dias morreram 800 mil ruandeses. Os esposos Hutus que tinham esposas Tutsis mataram as suas esposas. E os franceses estavam no Ruanda na altura, e não fizeram absolutamente nada para impedir aquele genocídio.
E até hoje este problema no Ruanda existe. O genocídio foi tão forte que um grande número de Tutsis saíram do Ruanda e adentraram na República Democrática do Congo. E por 2 décadas houve este conflito entre o Congo e o Ruanda. A RTP ou a RTL, que é o partido governante há muitos anos lá, eles armaram aquele grupo que saiu da Holanda, do Ruanda para a República Democrática do Congo. Eles cresceram ali durante muitos anos. E o conflito até hoje existe. E um capitão de tropas da RDC, a semana passada, ele diz que se a Ruanda quiser guerra, vai ter guerra. O que é que houve nisso tudo? Os marcos foram removidos. E porque os marcos foram removidos, a guerra, existe este conflito entre o Congo e Ruanda. Não souberam manter os marcos. Louvamos a Deus pelo país que nós temos. O primeiro presidente da República, Dr. Antônio Agostinho Neto, ele transferiu este legado. Depois da sua morte, transferiu este legado para o segundo presidente da República, José Eduardo dos Santos. E ele trouxe consigo, estabeleceu em concórdia com os irmãos angolanos, chegamos à paz. O calar das armas. Quando lemos a história sobre guerras, se você ler sobre Napoleão Bonaparte, o grande general francês, todas as guerras terminaram na mesa de negociações. O ditador Mussolini, o italiano, as guerras terminaram em mesa de negociações. Mas Angola é um país sui generis. A guerra terminou no campo de batalha. Eu fecho aqui isso. Depois, o presidente José Eduardo dos Santos passou o legado para o atual presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. E esses 3 ícones souberam manter os marcos. Deixa seguir aqui para remir o meu tempo. Termina aqui o marco. 7º, os marcos representam o que é teu e o que é dos outros é dos outros. Não busca a herança que não te pertence. O que é teu e o que é dos outros é dos outros. Tem coisas que me pertencem, mas existem coisas que não me pertencem. Tem coisas que eu devo fazer, mas há coisas que eu não posso fazer, porque não tenho autoridade para fazer aquilo. Abiú e Nadab, Levítico capítulo 10. Eles vão até o sacerdócio e vão oferecer um fogo
sobre o altar do incenso. Colocaram fogo, coisa que não era permitido nem a Abiú nem Nadab fazer. E a Bíblia diz que saiu fogo. O altar do incenso estava aproximadamente ao véu, às cortinas, e do outro lado estava o altar do concerto. E eles ofereceram aqui fogo estranho. A Bíblia diz que saiu fogo do Senhor. Da onde? O fogo saiu do altar do concerto. Passou pelo véu e pela cortina, sem queimar nem o véu, nem a cortina, e queimou Abiú e Nadab. Ofereceram fogo estranho. Fogo estranho são doutrinas estranhas, são palavras estranhas. Hoje em nossas igrejas, veja, esse fogo estranho que consumiu Abiú e Nadab, no capítulo 9 e no versículo 24, Abraão, Arão e Moisés ofereceram o mesmo sacrifício. Foi minutos antes, ofereceram o mesmo sacrifício, e a Bíblia diz que o fogo saiu do Senhor e queimou o holocausto, e todo o povo disse: glórias a Deus. Mas quando Abiú e Nadab tentaram oferecer o mesmo sacrifício, o fogo que abençoou o altar do holocausto queimou Abiú e Nadab. Fogo estranho. Não estavam autorizados a realizar aquela ação. Quem estava autorizado? Moisés e Arão. Quem é Moisés e Arão? Os pais. Quem tentou imitar? Abiú e Nadab. Quem são eles? Filhos. Moisés morre. Josué vai tomar o comando de tudo. E Josué vai fazer muitas coisas que Moisés não fez. Abriu o Jordão. Moisés, Josué conquistou terras. Quando ele estava já cansado de idade, Josué aposentou, tirou a sua espada e colocou para chão. E Deus disse: Josué, ainda há muita terra para conquistar. Volte a embanhar a espada. Josué fez tanto trabalho enorme, trabalho espetacular. Mas morreu Josué, morreu Moisés. Chegou Elias, que foi dos maiores profetas, fez um trabalho extraordinário. Seu filho Eliseu tomou a geração profética. Elias fez 8 milagres. Eliseu fez 16 milagres. Dobrou aquilo que o mestre fez. Mas no monte da transfiguração não apareceu nem Josué, não apareceu nem Eliseu. Quem foi que apareceu? Moisés. Quem foi que apareceu? Elias. Por que não apareceram Josué? Por que não apareceu Eliseu? Porque Deus respeita a lei da paternidade. Jovens, respeitem os mais velhos. Jesus morreu, lá vem 2 discípulos a correr para ir até o sepulcro, porque Maria avisou que Jesus ressuscitou. Lá vem os discípulos correndo e vai correndo. João chega primeiro no sepulcro, mas ele não entra. João não entra no sepulcro. João abre caminho e fica para trás. Lá vem Pedro, cansado, e João abre alas para Pedro entrar. Por que João não entrou? Porque João é miúdo, Pedro é mais velho. Respeite os mais velhos. Eu cheguei primeiro, porque eu sou jovem, tenho velocidade. Eu corro mais que Pedro, só que Pedro é mais velho. A revelação foi dada a Pedro.
Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por que o mestre chama Pedro e não chama João? Quem é o discípulo mais amado? Quem era o mais amado? Quem era o mais amado? Quem é que Jesus deixou com a igreja? Para próximo de ti, coloca pessoas que te amam e não pessoa que você. O normal era Jesus deixar a igreja com João, porque era o discípulo que ele mais. Mas ele não deixa com João, deixa com Pedro. E ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: mestre, eu te amo. Segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro: mestre, eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro: mestre, tu sabes. E Jesus está a acompanhar as pelgadas no Getsemane. Quando foram prender Jesus, quem tirou a espada? Aquele que amava Jesus? João, o discípulo que o mestre amava, tinha a espada embainhada. Pedro, que Jesus não estava nem aí com ele, pega a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus só está a ver. Isso aqui tem ministério. Isso aqui tem algo que me defendeu e o que eu tanto amo. O discípulo que eu tanto amo, nada. E Jesus não disse: Pedro, deita a espada. Disse: Pedro, embainha a espada. Pedro, guarda a espada. Não deita a espada, guarda. Porque lá em frente pode acontecer um outro incidente. Pedro, guarda a espada. Eu estou a te ver. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Jeremias. Há um outro grupo que diz ainda que você é um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem foi que respondeu? Onde é que estava o discípulo que ele mais amava? Mestre, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Jesus, ali vem a revelação. Não foi a carne, nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E como você recebeu essa revelação, agora tem o que eu tenho para ti. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. E Paulo vai fechar dizendo: as coisas que não subiram ao coração,
nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram. São as coisas que Deus tem reservado ou preparado para aquele que o amam. Não aquele que ele, é para aquele que o, não é aquele que ele, é para aquele que o. Quais são as pessoas que removem os marcos fixados pelos antigos? Eu começo a encerrar aqui. Quais são as pessoas que removam os marcos fixados pelos antigos? Vamos chamar aqui Judas, capítulo 1. Ou seja, Judas só tem mesmo um capítulo. Judas vai nos responder que tipo de pessoas são essas que removam os marcos antigos. Versículo 12. Judas versículo 12. A parte diz: esses homens, quem são os primeiros? Em primeiro, quem são as pessoas que removem o marco? São obreiros e filhos com passado oculto. Passado oculto. E versículo 12 diz: estes homens são como rochas submersas. Rochas submersas sobre as águas. Se você estiver a passar em cima, não vê que lá embaixo tem rochas submersas. São pessoas e obreiros com passado oculto. Não sabem de onde vieram, nem para onde vão. São filhos e obreiros sem passado, sem história. E recebemos em nossas igrejas muitos obreiros, muitos pastores, muitos pregadores que não sabemos de onde vieram, nem de onde, quem são seus pais, não sabemos nada. Estão aí vários pregadores sem história, sem passado, e estão a trazer coisas estranhas. Na nossa igreja tem campanha da quebra do cadeado. Na Assembleia de Deus, campanha da quebra de cadeados. E fazem cadeados de papelão. Cada cadeado 1.500 ou 2.000 kwanzas. Cadeado de papelão. Vamos quebrar o cadeado do solteirismo. Pá! Agora vamos quebrar o cadeado que fechou a madre. Pá! Agora vamos quebrar o cadeado, que fechou as finanças. Pá! Vai ver, não nos ensinaram essas coisas. Filhos e pregadores sem passado, sem história. Quem são esses que retiram os marcos? São os festeiros, ou seja, avarentos. No versículo 12 ainda: em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos sem qualquer recato. Festeiros, mais voltado para as finanças, mais voltado para as festas, mais voltados para os deleites dentro das nossas igrejas. Toda hora é festa e vamos no Facebook. Estivemos na piscina, estivemos no hotel, estivemos sei lá onde, e vai no Facebook, vai taxar no Facebook um grupo, querem ter até morar. Não é mal morar em condomínio, mora, se Deus tem graça, mora em condomínio, compra carros grandes, mas espera no tempo e na hora de Deus. Quem são os que removem os marcos? São os obreiros desviados.
joelhos que é? Já caíram há muito tempo. Já pecaram há muito tempo, são desviados. Sansão capítulo 14, Juízes capítulo 14. Sansão vai dizer para Manoá, seu pai e sua mãe: olha, preciso de uma mulher que está ali em Timã. Mas meu filho, não existe mulher em Israel para você casar-se com uma filisteia. Mas eu gosto dela, eu amo ela. E lá vai os pais de Sansão com ele para Timã para encontrarem a mulher. Pelo caminho, Sansão mata um leão. E os pais não aperceberam-se que Sansão matou o leão. Ele vai até Timã para pedir a mão da mulher. Na volta, ele foi com um caminho com os seus pais. Na volta, quando ele está de volta, dias depois, quando ele está de volta, a Bíblia fala, capítulo 14, versículo 8: e tendo Sansão desviado-se do caminho, ele foi aonde está o leão. E ele vai pegar no leão, porque dentro do leão tem mel. Sansão é nazireu. E nazireu tem leis que ele não pode fazer. Primeiro, nazireu não pode tocar em cadáver. Segundo, nazireu não pode beber bebidas fortes. Terceiro, não pode passar navalha sobre a cabeça do nazireu. Quando ele se desvia pelo caminho e vai pegar o leão morto, o cadáver morto, desviou-se do ministério que Deus o chamou. E ele perdeu a consagração duas vezes. Primeiro, tocou em cadáver. Nazireu não pode mexer em cadáver. Segunda ocasião, pegou em uma queixada de leão. Queixada é de um cadáver também. E ele pensou que ainda estava na unção, já não estava na unção. Desviou-se do caminho. Muitos obreiros desviados. Gente desviada. Agora estão aí buscar feitiço para pregar e para ter igreja cheia. Estão a viajar para o Congo, para a Nigéria, em busca de impactação. Obreiros desviados, não tem mais pais. Os verdadeiros pais deixaram e foram adotar pais estranhos que nunca conheceram meu pai espiritual. Se desviaram e agora estão a vir com batinas. E eu tenho autoridade para falar desta geração. Porque pela graça do Senhor, Deus me colocou entre a geração nova e a geração do mais velho. Eu tenho esta graça e autoridade para falar sobre esta geração. Estão a ter relações sexuais no púlpito com mulheres. Esta geração é o pacto que fizeram. Quando aquelas filhas que chamam de filha, papi, dali papiri. É os papi, dali papá mesmo, é papá de verdade. Depois que engravidam, tira a gravidez, porque aquele sangue é um ritual. É uma consagração. Estão a fazer isso no púlpito. Não querem mais esperar como Davi esperou. 18 anos de consagração como rei. Mas não foi para o palácio. Voltou para o campo. Estão
buscar coisas estranhas. Uns até estão a ser violados lá no pacto. Quem tem que fazer uma penetração por trás. Lá o bruxo mais velho tem que lhe penetrar por trás. Mudaram os marcos. Mas Deus me tem levantado para falar dessas coisas. Aonde estão os verdadeiros pregadores? Sadraque, fique em pé. Tens muitos seguidores jovens do trabalho que você faz, é bênção. A escola que você abriu para ensinar jovens é bênção. Você tem uma responsabilidade acrescida. Mas tens a responsabilidade de manter os marcos nessa juventude. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Você não precisa de feitiço para ter igreja grande, igreja cheia. Mantém nas pisaduras, mantém no caminho e Deus será contigo, Sadraque. Deus tem um propósito muito grande consigo. E chama a atenção desses miúdos. Para que os marcos que esses mais velhos levantaram um dia, fixaram, sejam permanentes. Sente-se. Os marcos, obreiros desviados. Mas eu encerro mesmo agora, deixando, só para deixar, 3 segredos. Como manter os marcos. Como manter os marcos no seu devido lugar. 3 segredos. Primeiro segredo, transmitir para a nova geração as informações de qualidade. Isso é para os pastores presidentes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz: uma geração vem, a outra geração vai, mas a terra permanece para sempre. Manter para esses jovens informação de qualidade. Paulo falou para Timóteo: o que recebestes de mim, transmita-o para homens fiéis e idôneos. Os mais velhos têm essa responsabilidade, segredo, passar informação para os mais jovens. Segundo segredo, a nova geração deve fazer pergunta aos anciãos. Fazer pergunta aos anciãos. José e Maria foram na festa de Páscoa em Jerusalém. Voltaram da festa, esqueceram Jesus em Jerusalém. Esqueceram o marco em Jerusalém. Quando chegaram próximo de Nazaré, Jesus não estava na caravana. Na caravana tinha outras pessoas, amigos e companheiros. Também tinha João Batista na caravana. Só que tinha profeta, mas não tinha Jesus. Terceiro encerro. Segredo: estar pronto para defender a todo custo os marcos, porque é uma herança geracional.
Elias disse para Eliseu, estavam em Gilgal: eu vou para Betel, fica cá. E Eliseu disse: não fico, vou contigo, mestre. Eles chegam em Betel e Elias diz: agora eu vou para Jordão, eu vou para Jericó. Fica aqui, Eliseu, não fico, mestre. Agora eu vou para Jordão, fica aqui, rapaz, não vou. Em momento algum o jovem deixou o mestre. Isso fala de perseverança no ministério, jovens. Você recebeu uma revelação, tem que deixar o teu pastor para abrir igreja, para abrir centro. Você recebeu a orientação do teu pastor? Elias viu a persistência do jovem, diz: pede o que tu quiseres agora, porque serei tomado. Ele diz: quero porção dobrada do teu espírito. Eliseu viajou, ele voltou para o princípio de herança. Filho de um judeu, o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada, 50% da herança de seu pai, de toda a herança, e o outro 50% para o restante dos filhos. O primogênito tem direito a 50% da herança total. Se tivesse 3, 4, 5, 6 filhos, o outro 50% para os demais filhos. Então o filho primogênito tinha a dupla unção, a dupla porção da herança. Quando ele vai dizer que era a porção dobrada do teu espírito, ele está dizendo: eu sou o filho mais velho, quero a porção dobrada do teu espírito. E quando Elias está a subir, larga a capa para Eliseu. Eliseu rasga a capa, ou seja, deixou de ser um aprendiz para ser um mestre, para ser um profeta. Se Elias deixou cair a capa de Eliseu já não serve. Não dá para ter 2 capas dentro da igreja. Não pode haver 2 visões dentro da igreja: a visão do pastor presidente ou do pastor do centro. Rasga a tua capa, jovem, e receba a capa do mais velho. Só que Elias é daqueles pastores dos mais velhos, dos conservadores. Aqui é para os mais velhos, não podem ser muitos conservadores. Por mais velho largar a capa de Eliseu, não foi fácil. Ele seguiu, até largar a capa. Conservar sim, mas dar oportunidade aos jovens também é importante. E ele só recebeu a capa quando ele disse: meu pai, carros e cavalos de fogo de Israel. Elias disse: hoje me chamaste de pai. 10 anos, Eliseu ficou 10 anos com Elias. Hoje me chamaste de pai. Hoje você reconheceu a minha paternidade. Já que você reconheceu a paternidade, receba a capa. Recebe a capa. Espera receber a capa no tempo certo. Quando alguém te dizer: meu filho, chegou a tua hora, receba a capa. Vai com a capa, receba a autoridade, receba poder para pregar, receba a autoridade para ministrar. Espera a capa no tempo e na hora de Deus. Fique em pé. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo Deus comunhão, e dos meus pecados purifica. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor. No teu bom serviço tenho eu prazer.
147. Bem a ti levou. Eis a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. A entendimento viverás, sabe, para alegria fazer o teu querer. Aleluia, sim, oh meu Senhor, quero servir